A gente não estava aqui em janeiro, eu preciso enfatizar isso. A gente não participou do que foi o mundo descobrir Emília Pérez depois da vitória no Globo de Ouro. A gente não tava online, a gente participou offline. A gente estava de férias. E eu cheguei aqui no Canadá e a gente foi assistir o tal do Emília Pérez. E nós temos pensamentos sobre o filme Emília Pérez. Eu vou explicar o problema do filme. Eu quase não consegui acabar. Isso é muito raro acontecer na minha vida, mas foi uma vergonhinha alheia. Eu só quero introduzir assim. Eu acho que é o filme que teve até agora, que eu vi pelo menos, que teve a maior distância entre críticos profissionais e audiência. Por quê? Esse filme ganhou um monte de prêmio agora no Globo de Ouro. Ele foi nomeado para estar candidato a ganhar 13 Oscars. É o filme estrangeiro com o maior número de indicações e tal. Um negócio assim. Oppenheimer não conseguiu isso, né? Oppenheimer foi o quê? 11? Então é um treco assim, absurdo. Avassalador. A indústria abraçou. Os críticos abraçaram os críticos profissionais. Boa parte. Porém, quando chegou pro povo ver, principalmente o povo latino-americano, houve uma revolta total. E a percepção em relação ao filme mudou completamente. Se você não tá acompanhando, você deve saber o que é. Eu vou spoilear o filme aqui agora, desculpa, tá, gente? Pelo menos a premissa do filme. Emília Pérez é um filme francês que se passa no México, em espanhol. Do elenco principal, uma atriz só é mexicana. Não, do elenco secundário, né? Porque o elenco principal são as três. Eu tô dizendo. Chega depois, tá? Quatro. Secundário. Só uma atriz é mexicana de fato. É um filme que, apesar de se passar no México, ele não foi filmado no México. Ele foi filmado em estúdios na França, com um diretor francês e tal. Os compositores do filme são franceses também. As pessoas que fizeram música, e aí eu tenho que entrar no outro detalhe. O filme é um musical. Tá? E das 3 atrizes principais do filme, você tem 2 americanas, que são a Zoe Saldana e a Selena Gomez. Você tem uma espanhola, isso mesmo, que é a Gascon. Isso, eu tô falando dos dados do filme. Agora vamos pra premissa. A premissa do filme é que uma mulher trabalha como advogado para pessoas muito ruins no México. Ela é sequestrada um dia por um traficante, um narco, que eles chamam lá, tá? Líder de comando de tráfico, de facção, que oferece muito dinheiro pra ela se fizer um serviço pra ele. E aí que tá um momento de choque, e eu entendi por que boa parte da crítica gostou. Eu vou entrar na minha teoria depois, que eu já falei com a Deus, baseado nessa parte, que de fato é uma boa sacada. Que quando ele vai falar, ele vai falar pra advogado o que ele quer, você está esperando que seja alguma coisa de crime e tal. Não, ele fala que quer fazer transição pra virar uma mulher. Ele fala com essas palavras, quero ser mulher. E toda a trama em relação a isso. Essa advogada vai atrás de um médico que possa operar esse líder de tráfico. Em segredo. Ele manda a família dele para a Suíça e ele faz a operação, assume a identidade de Emília Pérez, ele chama Manitas antes, e aí no momento, é tratado como ela vai viver no Reino Unido, né? Ele mostra o processo de transição. Anos depois, a advogada tá no Reino Unido. Encontra uma mulher posuda, rica, cheia de classe. Depois cai na real e descobre que essa mulher é Emília Pérez. Foi Manitas. E o filme é um musical, tá, gente? Deixar bem claro, tem música. Essa é a premissa. Mas aí que entra no principal problema do filme depois disso, tá? Até esse momento tem vários estereótipos em relação à América Latina, México e coisa do tipo. Mas aí um momento que tocou muito a galera dos mexicanos, que é, voltando pro México, a Emília Pérez, junto com a personagem da Zoe Saldana, esqueci o nome da personagem dela, desculpa. Eles têm um evento em que elas caem na real que tem um problema de desaparecimento forçado relacionado ao tráfico de drogas muito grande no México. E é um problema social lá sério, tá? Pessoas que por conta da guerra do tráfico desaparecem. E aí, a Emília Pérez cai na real que isso acontece. Tem até uma cena que ela vira pra personagem da Zoe Saldana e fala, quantos são? Me diga. Aí ela, mais de não sei quantos mil, uma coisa assim. Ela fazia parte do problema. Esse que é o problema da galera. Aí ela abre uma ONG pra ajudar a identificar, a localizar isso. Principalmente porque ela disse que tem contato com os sicários, né? Que são os assassinos de aluguel, a galera coisa do tipo. E ela vai ajudar a encontrar esse pessoal. E tem até um momento que vários sicários arrependidos vão lá também, vários criminosos vão ajudar a encontrar. Aí tem um momento musical em que família de pessoas desaparecidas cantam junto com os assassinos. Tipo, isso é absurdo no nível, gente. É ofensivo. Eu demorei pra entender. Como eu não tinha visto o filme, eu tinha lido que os mexicanos tinham ficado profundamente ofendidos.
E antes de ver o filme, eu achei que era alguma coisa com relação a traço cultural, com relação à língua e tudo mais. Quando essa cena veio, eu falei, caramba, que falta de noção total, que falta de sensibilidade mínima de você fazer essa construção, sabe? Foi uma objetificação total dos mexicanos. Foi uma insensibilidade, assim, do nível que o Leon até usou o exemplo que eu falei, é exatamente isso. É como se pusesse as vítimas do 11 de setembro... A família das vítimas do 11 de setembro cantando junto com o pessoal da Al-Qaeda. Foi basicamente, assim, a falta de... absurda, assim. É um nível que... Isso pra mim, eu falei, não, isso é imperdoável mesmo, sabe? Os mexicanos estão cobertos de razão de achar o filme uma porcaria. E é ofensivo, de fato. Não é só isso, tá? Eu não quero falar que o filme é ofensivo por questões culturais ou identitárias. Eu achei que foi um filme ruim. No sentido também que parece que ele tenta fazer um treco meio Almodóvar e coisa do tipo, e os números musicais são ruins, tá? É uma mistura de Almodóvar com YouTube. Tem alguma coisa... com corte rápido com e tal. novela de YouTuber, sabe? E os números musicais não são bons. Principalmente pra musical, você quer sair do musical cantando a música, Lembrando né? de uma música, né? O último musical que eu tinha visto foi o La La Land, que concorreu ao Oscar também. As músicas Aí você sai, City of... Como é que é? City of Stars. Esse não tem nenhuma. Nada fica na cabeça. E tem uma música ou outra que é passável, mas assim, 2/3 são muito ruins, sabe? Tudo é esquecível, né? Tudo é esquecível, de fato. Então, esse filme tem várias experiências. E eu vou falar por que a galera gostou. Eu entendo dos críticos terem gostado. Porque tem uma experiência de quem tá totalmente alheio à realidade, à cultura mexicana. Só tem esses estereótipos também, que é o norte-americano, o europeu e tal. É a experiência de quem não vê o filme em espanhol. Eu consigo entender espanhol, tá? Eu estudei um mês na Argentina, consigo assistir um filme em espanhol sem legenda e entender o que tá acontecendo, tá? E, de fato, com espanhol é extremamente complicado, principalmente o da Selena Gomez. Porque a Selena Gomez não fala espanhol. Tentaram até trabalhar no negócio, no roteiro, que ela tá falando espanhol, mas, na verdade, ela é originalmente norte-americana. Só que aquele negócio, tem umas partes que não dá pra entender o que ela tá falando. Que parece muito assim. Você já viu isso? Eu já vi isso com empresário japonês, que o empresário japonês tem que falar alguma coisa em inglês, mas não sabe, e eles escrevem de forma fonética para ele em japonês, né? E ele translitera o negócio, né? Aquele negócio, eu lembro disso, que tinha um seriado que eu assistia que era o Lion Man, quando eu era pequeno, mas em japonês transliterado, e eles falavam assim na musiquinha de abertura, era Lion Maru. Não dá pra entender o que ela fala. Não dá pra entender. Tem umas horas que são passáveis, não é sempre que tem problema, tá, gente? Mas tem umas horas que não dá. E isso é um problema que quem não entende espanhol não tem. Realmente, te tira do treco mesmo. Se tá legendado em inglês, você vai ler a legenda em inglês e pronto, né? E pra quem pega também sotaque, tem um negócio claro de que as pessoas não estão falando com sotaque mexicano. Elas não tentam falar com sotaque mexicano. Se eu não me engano, a Gascon ainda muda alguma coisa porque ela não fala o S. Eu notei que ela não fala o S espanhol. Não fala o th. Ela fala o S mexicano, que é tipo, né, Barcelona, sabe aquelas coisas. Mas mesmo assim, eu ouvi de gente mexicano que fala que não fala o mexicano. Da Zoe Saldana, ela é americana, mas o espanhol dela é passável, mas dá pra você notar que é caribenho dela. O espanhol mexicano, eu consigo notar isso. O espanhol mexicano parece meio que staccato, eles vão falando bem marcado, né? O caribenho parece que vai falando, eles vão para um negócio meio de onda, assim mesmo. E a atriz que o Leon falou que é mexicana é a que se torna companheira da Emília Pérez do meio pro fim do filme. Exato. Então, quem não tem esse contexto, o filme é passável. Mas para quem tem esse contexto, é até estranho pra galera que pega o espanhol. Primeiro, porque você não consegue entender algumas coisas que a Selena Gomez fala. Te tira totalmente do filme. E para quem consegue pegar sotaque também, claramente eles não estão usando o sotaque mexicano, embora elas falem que sejam mexicanas no filme. É meio complicado, é tipo um filme assim que se passa em Nova York, todo mundo é nova-iorquino e todo mundo falando com sotaque escocês, não faz sentido, sabe? Então eu entendo essas coisas todas, de quem não faz parte desse público, que conhece o contexto cultural e também a língua, a experiência com o filme é totalmente diferente. E eu posso falar da minha teoria, do porquê que eu acho que fez sucesso com a galera de crítica, de premiação e tal. Lembrando que esse filme ele foi liberado primeiro pra galera de festivais, só depois que foi consagrado é que foi liberado pra galera da América Latina, né? Foi lançado. Que saiu no povão. Ficou rodando no circuito de festival muito antes de chegar na Netflix, até onde eu sei. E essa informação é importante pra teoria que o Leon quer Porque é o seguinte, expressar aqui. Tem 2 ou 3 jeitos de você lançar o seu filme.
tá? Pra galera ficar sabendo, você concorrer a prêmio, colocar na boca do povo. Primeiro, lançar no cinema normal, que são esses grandes lançamentos que saem nas redes de cinema, né? Com lançamento amplo no país todo e tal, no box office ali, que são os grandes lançamentos, blockbusters, os estúdios grandes, né? E os filmes que os estúdios grandes acham que vai dar dinheiro. Eles colocam dinheiro de publicidade atrás, blá, 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 aquela coisa toda, né? São os filmes da Disney, da Marvel, essas coisas grandes. Saem no cinema. Tá? Estão em cartaz. Esse é o primeiro. Tem um outro também, que eu não sei se está sendo válido ainda, que é o tal de você fazer um lançamento limitado para depois jogar no streaming. Que tinha aquele negócio de, quando começou a sair filme no streaming da Netflix, eles poderiam concorrer ao Oscar porque não eram filmes no cinema. Aí, se eu não me engano, tinha uma regra, não sei se eles mantiveram ainda, de que você tinha que lançar o seu filme no cinema primeiro para concorrer a prêmio. Aí o que a Netflix fazia? Lançava por uma semana na sala de cinema, uma coisa assim, e pronto, cumpriu o negócio e depois joga no streaming pra galera. Eu não sei se eles precisam mais fazer isso, essa regra ainda existe. Mas tem um outro, que é como Eu Ainda Estou Aqui fez, e outros filmes também, filmes de arte principalmente fazem, que não tem um apelo de blockbuster grande e tal, e que não tem muito dinheiro de publicidade atrás, que é o circuito dos festivais. Tá? Tem um festival, se inscreve o seu filme lá, ele é aprovado, não sei qual é o processo, cada um tem o seu, e vai no festival, vários filmes vão passar nesse festival, a galera vai assistir, vão decidir dar um prêmio, aí sai depois a nota do jornal, o Festival de Cannes, o tal filme ganhou não sei o quê, babá, e você ganha ali publicidade pro seu filme e tal, tal. E foi no Festival de Veneza que eu ainda Estou Aqui, foi aplaudido de pé, lembra? Então assim, é filme de festival. Esse filme é feito para funcionar no festival. Porque eu fui ver dos primeiros reviews que foram muito elogiosos dele, quando ele saiu em festival, que a galera não tinha visto ainda, que a galera elogiou muito, é que no festival tem um problema. Os críticos, a galera que tá avaliando, tanto os críticos, a galera que vai distribuir os prêmios e tal, que vai votar pros prêmios e tal, as mesas lá e tal, eles veem um monte de filme. É assim, é coisa do cara, sei lá, ver 3, 4, 5 filmes num dia, talvez. Ficar 10 horas vendo um filme num dia, sabe? Uma coisa assim. Sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. Então, é muito complicado. Absorver a mensagem dos filmes, né? Quem participa desses circuitos, né? Que viu num final de semana ver 6, 7 filmes, né? As coisas misturam na cabeça. Termina o dia, você tá lembrando do quê? Né? Você chega no final do negócio, me fala aí que você viu muito filme, me fala aí todos que você assistiu, né? O que ficou na cabeça? E também tem aquele negócio de ficar muito do mesmo. As coisas, vários filmes com o mesmo tema, coisa parecida e coisa do tipo. Aí eu vi de muita gente que viu nesse circuito de... Muita gente não, algumas pessoas mencionaram. Nesse negócio de circuito de festival, né? Que esse filme estava correndo. Que era o seguinte, a galera falou que o filme de fato chama muita atenção. Por quê? Qual que é o negócio do filme que chama atenção? Primeiro que ele tem uma estética própria, que já é diferente de todas as outras, não estou dizendo que é boa. Depois que ele é um musical. Tá? Que isso já é um ponto de diferenciação, mas eu vi a galera mencionando que é um momento que, quando a Humanitas lá chama / sequestra a advogada, que ela pergunta o que é pra ela fazer, que ele fala assim, quero ser mulher. O choque de expectativa. O choque de expectativa da galera. Pode ter marcado a audiência. E Exato. A galera ficou com uma referência, pô, esse é disruptivo, é inovador, é bababá. Chega no final do dia, é o único filme que você lembra. A cena é muito forte. É o único filme que você lembra. Eu acho que por isso que ele fez tanto sucesso. Nos festivais. Nesse ecossistema, digamos assim. É um filme que, tipo assim, que eles chamam, tem esse filme que eles chamam de Oscar bait, que esse filme que é feito pra tentar pegar prêmio. Esse daqui eu acho que é um filme que é festival bait. É um filme que pra você mandar pros festivais, ele vai ser falado. Onde ele foi exibido, se ele foi exibido em algum círculo limitado, junto com outros filmes, esse é o filme do qual todo mundo vai falar. Eu acho que isso foi o que aconteceu. Mas ele foi todo construído. Quando você assiste, eu assisti, eu Ainda Estou Aqui no Brasil. O Leon ainda não teve a oportunidade de ver, por isso a gente não vai falar dele nessa live, porque eu quero que o Leon assista pra gente comentar depois num outro momento em live com vocês. Mas quando você assiste os dois, se você assistiu, você vai ver que eles são filmes completamente, assim, conceitualmente opostos. Enquanto Eu Ainda Estou Aqui, ele não fica fazendo mendicância de Oscar, né? Ele foge dos estereótipos, do drama, né? Daquela coisa de subir a música pra te causar emoção, pra te fazer chorar. Você fica embargado o tempo todo na sala de cinema, mas é uma coisa muito sutil, muito cheia de nuance, muito delicada. O Emília Pérez é o oposto. Parece que eles recorrem a todos os recursos de, por favor, me dê o Oscar, por favor, me dê o Oscar. Olha como o meu tema é relevante, vamos falar de racismo, de transfobia, de crime, de povos latino-americanos, de miséria latino-americana. De pobreza. Vamos falar de tudo e vamos botar uma musical e vamos fazer o povo cantar e chocar e papapá. E, tipo assim, todas as fórmulas muito batidas, né? É um filme feito
parece que customizado dentro do estereótipo e da caricatura. E fora isso, a caricatura do povo latino-americano, que eles desenharam um México que é justamente aquilo que a gente acha que o europeu pensa do México, basicamente. É uma caricatura sem fim o filme. Nisso que eu queria entrar. Eu acho que, primeiro, esse tem vários desses baits, né? Oscar bait, que chamam, que a gente sabe, de fato, a indústria do cinema tem uma inclinação à esquerda clara. Não que você não tenha personalidade de direita, muito famosos, uma pessoa tipo Clint Eastwood e tal, que fazem filmes muito bons e tal, mas, obviamente, a indústria... As personalidades da indústria, principalmente a galera... Não a indústria capitalista, isso quer dinheiro. Mas as personalidades da indústria, em geral, têm uma inclinação mais para a esquerda. Então, se você quiser chamar a atenção dessas pessoas, tem esse negócio de você colocar tópicos que são caros para a esquerda. Só que isso é uma faca de dois gumes. Porque se você não estudar esses tópicos, se você não endereçar eles da forma correta e respeitosa, isso vira uma crítica contra você. Que eu acho que foi o que aconteceu, porque enquanto ele estava correndo entre as pessoas da indústria que não tinham conhecimento muito específico sobre os assuntos sobre os quais eles estavam tratando... Ou tinha os mesmos estereótipos, né? Ou alimentava os mesmos estereótipos, o filme prosperou. Mas uma vez que ele foi aberto para o grande público e as populações das quais esse filme reivindica representar tiveram acesso, aí você pega os mexicanos... pessoas trans. Todo mundo repudiou. Aí é o outro lado, é o outro gume da faca. Porque aí a galera começa a criticar. E, de fato, parece que o filme não prestou muita atenção para as coisas. Eu posso falar de algumas coisas que eu conheço, porque a gente já foi no México, já viu como é que é e tal. E não só isso, a gente é latino-americano, a gente sabe de muita coisa por aproximação, né? É muito parecido a nossa realidade do México. Principalmente a realidade urbana e tal. A gente andou na cidade do México, a gente fez esse comentário. Se eu não visse a placa em espanhol aqui, eu tô em São Paulo, amigo. É bem parecido. E não só isso, por questões que tem estereótipos que os mexicanos têm que são compartilhados por todos os outros latino-americanos. Eu não posso falar muito da parte das pessoas trans, porque, obviamente, eu não conheço muito também, não sou uma pessoa trans, mas eu sei que tem críticas. Eu vi, inclusive, várias críticas da comunidade trans em relação a esse filme. Fizeram muito sentido. E a principal que eu vi, que eu entendi, pelo menos, desculpa a minha ignorância, é sobre a coisa de você vincular, primeiro, a transição com a questão cirúrgica, que não é um dado, tá? Não é um dado. E não só isso, vincular também com essa questão da anulação ou do abandono da pessoa que você era antes da transição. Você é a mesma pessoa, eu vi uma pessoa né? Trans falando que várias pessoas trans não têm uma dicotomia. Uma dicotomia, uma reserva em relação a quem elas eram antes e elas abraçam o diante delas como uma pessoa nova, enquanto você tem pessoas trans que querem ser pessoas novas e tal. Eu vi umas críticas nesse sentido. Obviamente, eu não sei falar muito em relação a isso. Mas com relação ao México, por exemplo, uma cena clara, um detalhezinho, só pra vocês terem uma ideia. O lance do descascado da parede na ONG que a Emília Pérez abre. Emília Pérez abre essa ONG para ajudar a identificar pessoas desaparecidas. Ela é uma mulher milionária no México, tipo, ela é cheia do dinheiro, ela vai usar o dinheiro dela, abre essa organização e a cena, o lugar é caquético. É tipo assim, um lugar novo caindo aos pedaços, porque essa é a imagem que o europeu tem de tudo que a gente faz na América Latina. Você tem uma imagem que eles têm, que é a ideia na verdade, é o estereótipo de Cuba que eles aplicam para a América Latina inteira. De que tudo é meio velho, meio gasto. Decadente. Meio gasto. Decadente, de fato. Essa parte que ela monta uma ONG e o prédio da ONG, as salas não são pintadas, a tinta descascada, gasta. Vocês viram que eles fizeram isso de forma cenográfica porque a massa está por cima da tinta. Né? Não é a tinta que está descascada. Parece uma janela descascada, não é? Um negócio assim. É um estereótipo que eles têm de fato. E não só isso, toda a questão da ONG, né? Eu quero resolver esse problema. Eu vou abrir uma ONG nesse país pobre, tá? E você salvadora da pátria. Eu vou resolver esse problema. Por quê? É um problema dos endêmico. desaparecimentos forçados no México é porque não teve uma pessoa que chegou e abriu uma ONG para ajudar. Uma pessoa com dinheiro. Esse que é o problema, entendeu? Você cria uma ONG, você vai resolver. Enfim, muitas críticas. Assim, ok fazer um filme disso, mas não é um filme pra ganhar Oscar. É isso que ele tá fazendo. Não dá pra comparar e colocar na mesma categoria. Não é porque a gente é brasileiro, não, gente. Talvez seja até porque a gente é brasileiro. Mas você pegar a qualidade do que é o Ainda Estou Aqui e comparar do lado, mas não precisa ser só pega
aquele musical com a Ariana Grande, como é que é? O Wicked. Põe os dois juntos, não dá pra você colocar na mesma categoria. Não dá pra você colocar na mesma categoria, sabe? Tudo bem, faz um filme como esse, mas 3 indicações ao Oscar? Pera lá, gente. Não dá. E eu acho de fato que, principalmente a experiência de quem tá vendo em espanhol, a Selena Gomez disseram que ela... Eu vou dizer, a culpa não é dela, no sentido que a direção tinha que prover um coach de diálogo que fizesse com que as falas saíssem de forma correta. Porque ela fala algumas coisas que são totalmente compreensíveis no filme. Tá? Tem horas que, tipo assim, tá bom, o suficiente, é compreensível, tem horas que não tá. Isso cai muito sobre a direção, mas aí tem o problema do diretor não falar espanhol, né? Mas isso pra mim é até o menor dos problemas. Não. Pelo fato do diretor não falar espanhol, não tem capacidade de ver que ela não tá falando da forma correta. Tem os problemas assim. Tipo assim, mas esse passaria, sabe? Se fosse só isso, beleza. Mas não, é muito problemático. É um filme problemático. E eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não acho que é um filme... Tem os seus momentos bons, tá? Se você eliminar toda essa questão cultural, de representatividade, de respeito à cultura e tal... Tem momentos que são bons, eu falei até eu vi o primeiro número musical, tirando a parte do que do nada, no meio da rua, um cara vai e esfaqueia o outro e eles continuam cantando e andando, porque assim que o europeu acha que é o México, né? Acontece violência aqui, todo mundo, opa, violência, continua andando. Não, se alguém for esfaquear, todo mundo sai correndo, gritando, né? Chama a polícia. É revoltante, assim, a imagem passada... Não é, tipo assim, não é tão banalizada em termos de como ela faz parte da vida, né? A imagem comunicada ali realmente os mexicanos tiveram toda a razão. Mas tirando isso, tipo assim, eu vi a primeira música é interessante. Não é boa, mas também não é ruim. E o número de dança também é interessante, que vem aquela coisa que ela vai andando no treco, aí depois coloca uma mesa na frente dela, tem uns dançarinos atrás. Eu tive a expectativa boa, tipo assim, talvez, mas depois é meio que ladeira abaixo depois disso aí, né? Eu não gostei. Tinha um potencial, sabe? Mas assim, a premissa é boa. Mas a parte de virar herói, sabe? Aquela coisa salvadora da nação, como se fosse... Aí no final ela de santa. Não, ela de santa. Faz a transição, mas continua sendo a vilã, sabe? A transição, ela era mulher antes da transição. A transição não ia transformá-la de uma causadora do problema para uma redentora do problema. Assim, inúmeros problemas do filme e uma apelação, por favor, me dê o Oscar. E, cara, foi triste. Eu achei triste tantas indicações para um filme desse. Parece um surto coletivo. As indicações parecem surtadas, entendeu? Eu não sei se vai levar alguma. É um negócio tipo um Crash, né? Lembra do Crash? Eu lembro. Outro surto. Queria saber o que vocês acharam. Deixa aí nos comentários pra gente ouvir. Teve alguém que gostou? Pode falar, a gente não vai te recriminar. A gente ouve e respeita, vai. Alguém gostou? Porque, sério, eu fui tentando gostar. Eu realmente fui tentando gostar. Mas eu fiquei de cara. Quando, no meio do filme, eu falei, não é possível que estão colocando isso na mesma plataforma. Sabe? No mesmo nível do Eu Ainda Estou Aqui. O Leon ainda não viu, a gente vai ver, né, meu bem? Vamos tentar ir hoje pra você ver? Quando a gente veio pra cá, eu vi no Brasil, porque aqui entrou quando a gente veio de viagem. E tava numa sala só. Agora que eles estão... Aumentaram o número de salas na região. Mas está lotado, os gringos estão tudo vendo. E faz tudo sentido, né? E tomara que a gente leve as nossas indicações. Porque se a gente perder pra Emília Pérez, eu vou ficar muito grilada. Muito grilada. Muito grilada mesmo.